bicampeão em 2011, 2015, teve vários, né? Agora, pelo pescoço, eu não conheço nem meu filho Basílio. Se vê só o pescoço, eu sei que é ele. Imagina o jogador. Tá, então tá bom. Daqui a pouco a gente traz mais dicas, tá? Vamos voltar pro Coringão aqui, né? O Coringão atual, que, enfim, destoa, né, das Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. E vamos falar agora do mercado da bola, que o torcedor gosta muito. O nome da vez agora é o Arthur Cabral. O Arthur Cabral, atacante do Benfica. E a questão é, né, hoje o Bruno Andrade trouxe mais alguns detalhes que a proposta do Corinthians não agrada muito, que é uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. É um jogador que o Benfica pagou 20 milhões, né, de euros por ele. Então não é um jogador barato, não vive uma grande fase. Eu pergunto para você, Vitão, o Arthur Cabral vem para o Corinthians ou ele, em Portugal, Benfica? Nossa, meu Deus. Foi boa essa, não foi, Lívia? Meu pai não tem assistido, que meu pai é Caraca. Do norte de Portugal. A família toda torce para o Porto, mas ele é Benfica e Corinthians. A família toda é Porto e Portuguesa. Meu pai, que é do contra, é Benfica e Corinthians. Mas, enfim, por esse valor, é o que o Corinthians quer vender no Wesley, né? Os valores do futebol são um mundo fora da realidade. Eu não sei se ele vem, porque, assim, de verdade, se a gente der um F5, todo dia tem um atacante novo que vai chegar no Corinthians. Depois, sabe que vai chegar a notícia de amanhã? A notícia de hoje é: o Corinthians tem interesse. De amanhã, assim, Corinthians se assusta com os valores. Aí o Corinthians descobre que para comprar alguém tem que pagar. Então, assim, a notícia de hoje é: eu tenho interesse da Pamela Anderson, mas, assim, amanhã eu vou descobrir que ela não quer nada comigo. Então, assim, o Corinthians vai descobrir que tem que pagar para ter o Arthur Cabral, e eu acho que esses valores aí, o Corinthians precisa vender o Bidon, precisa vender o Wesley para conseguir dinheiro. Eu não pegaria todo o dinheiro do Wesley, aliás, a proposta é menor, que deixou pouco para pagar no Arthur Cabral. Mas o Corinthians precisa de um centroavante para anteontem. Mas eu não acho que está dentro de uma realidade. Eu não sei conseguisse um empréstimo. Normalmente o time português não gosta de fazer isso, né? Porque desvaloriza o jogador trazer ele para o Brasil se você não tiver um passe fixado. Tal. Eu acho pouco provável. Olívia, você acha que o Cabral mais uma vez vem de Portugal para o Brasil para descobrir o Corinthians dessa vez ou não? Não. E o Timão ainda. Eu tava com saudade já das piadinhas infames de Saime Carvalho. Mas eu, pelo menos, né, a apuração que a gente tem aqui, existe sim essa tentativa. O clube está indo atrás, está fazendo seus esforços, mas esbarra mais uma vez na questão do dinheiro. Então, assim, tem que pagar? Até você fazer uma proposta e receber uma resposta positiva, né? Você faz uma proposta, manda lá os valores e tal, e recebe essa proposta positiva, você ainda vai ter que pensar. Não é assim, temos o dinheiro aqui, vamos investir. E aí esbarra, né, na venda do Wesley, que já está, né, com uma situação aí acho que nos bastidores a gente já imaginava que isso poderia acontecer, né, porque recusou uma proposta aqui, recusou uma proposta ali, e aí agora os valores não são exatamente aquilo que o Corinthians esperava, né, conseguir com o Wesley. Então tudo isso deve influenciar, mas sim, o Corinthians demonstra esse interesse, está indo atrás. Agora, assim, não tem nada certo, não tem nada, assim, rolando realmente, é só mesmo conversas avançadas por propostas. E é isso. Parou por aí. Eu penso o seguinte sobre o Arthur Cabral. Eu acho que o Corinthians vai valorizar ele para algum clube com esse noticiário. Não entendo esse interesse, porque, tudo bem, o Corinthians realmente tem pecado nas finalizações. O Corinthians hoje precisa, e já trouxe o Héctor Hernandes para fazer a função de centroavante, e tem ainda o Yuri Alberto, tem o Pedro Raul, tem o Giovani que joga na posição, até o Romero, enfim. Não faz sentido você querer contratar o Arthur Cabral com obrigação de compra depois. O Arthur Cabral não joga futebol há muito tempo. Tudo bem, tem 26 anos, né? Todo mundo, é muito bom jogador, aquela coisa. Só que, como é que você vai investir num centroavante, sendo que você precisa de jogadores de beirada no momento? Acabou de contratar um centroavante. Então, assim, vai errar até quando? Porque o Arthur Cabral não é uma certeza.
E já se gastou muito com centroavante. Então, eu não entendo nem um pouco esse interesse do Corinthians no Arthur Cabral. O Corinthians não tem padrão nenhum para contratar. Isso é e vou claro. até falar uma coisa que eu ouvi, assim, né, obviamente, né, de oposição, de pessoas, né, que não mais ligadas ao Augusto Melo, de que isso é uma cortina de fumaça, né, na realidade, porque está acabando a janela, né, está chegando ao fim a janela, ela está por fechar, então é aquele momento meio que de desespero. Então, assim, a gente precisa mostrar alguma coisa para o nosso torcedor, a gente precisa mostrar que a gente está indo atrás de nomes de peso, e aí se traz esse tipo de informação, ou pelo menos essas tentativas, né, de agressivo no mercado, de ser agressivo no mercado, mas que não são necessariamente situações que vão se concretizar. Ouvi isso também de pessoas dentro do clube. Vitão, para mim, Arthur Cabral não vem e não faz sentido, um jogador caríssimo. E o Luizão, você acha que vem? Que foi uma informação que a gente trouxe. O zagueiro, né, revelado pelo São Paulo. O Corinthians fez a proposta. Não dá para entender o Corinthians. O Corinthians faz a proposta, depois some. O Corinthians fez a proposta, se acertou com o jogador. O West Ham fez uma contraproposta em relação à opção de compra, tá? Não é obrigação, né? Como é o caso do Arthur Cabral, mas é uma opção de compra, né? O Corinthians queria depois uma opção de compra de 3 milhões de euros, caso o jogador agradasse, e eles estão falando em 5 milhões de euros. O Corinthians recebe a contraproposta, não faz sabe, não chama, vamos fechar em 4, então, simplesmente não entra mais em contato com o West Ham da Inglaterra, depois de se acertar com o jogador e manifestar todo o interesse, fazer a proposta. O que você acha disso, Vitão? Samir e Lívia e amigos, é a mesma diretoria que negociou com o Carille, com o Ramon Dias, que estava desempregado, para depois de 10 dias contratar o Ramon Dias, com 10 dias sem treinador, para trazer o que estava negociando. Assim, o fato de não fazer sentido não quer dizer que não seja verdade. O Corinthians é o nonsense total, assim, né? Então, assim, é muito difícil cobrir Corinthians hoje, porque antigamente, quando eu cobria, além de você ouvir as fontes, eu passava, antes de escrever a texto lá para o jornal, eu passava pelo crivo da lógica. Será que isso tem sentido ou estão querendo me enganar? Porque a gente, às vezes, é usado pela diretoria. Então, assim, além de apurar, antes de escrever, eu falava, isso aqui não faz sentido. Agora, se não faz sentido, pode cravar. Pode cravar, que a chance é grande da notícia ser verídica. Eu acho que o Corinthians precisa de um zagueiro. Eu disse aqui numa live que a Lívia não estava o Lucas, né, e a gente. Falei assim, o João Pedro Tchoca não é o Gamarra, não é o Domingos da Guia, mas o que ele jogou na base, eu ponho para jogar ele e não contrato o Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres. Emprestaram o moleque para o Ceará sem ele jogar. O mesmo vale para Léo Maná e Mateuzinho. Para gastar essa grana toda, foi no Léo Maná. Para gastar, gastou com o Pedro Raul, pagava o que devia para o Arthur Souza. Eu penso assim, o Luizão, que tem base no São Paulo, o Corinthians precisa de um zagueiro. Né? O Corinthians precisa de 2. Se quiser jogar com 3 zagueiros, só tem confiável o André Ramalho e o Félix Torres é um zagueiro data FIFA ainda, por cima. Né? É um zagueiro que vai desfocar bastante o Corinthians. A necessidade existe agora. A Lívia foi no ponto para mim. A janela vai acabar e eles ficam vendendo notícias, sim. Você vê que não vai acontecer algumas, Arthur Cabral. Só uma coisa que para mim não faz lógica é assim, isso não é positivo para eles. Eu entendo o cara que mente uma cascata, quando isso vai beneficiar. Estou dizendo que eu concordo, eu entendo. Mas depois você vai ser cobrado. Você cria um assunto Gabigol, para depois trazer Pedro Raul. O que você ganhou em criar o assunto Gabigol? O que você cria? O que você ganha em fazer um Arthur Cabral aí, 20 mil, aí contrata um atacante espanhol? Não faz gol? Ué, mas não ia contratar o Arthur Cabral? Ninguém nem ia falar em Arthur Cabral. Então, assim, muitas coisas na diretoria do Corinthians, para mim, não faz sentido. Muitas coisas. Em cima disso que o Vitão falou, vou até contar um bastidor da apuração do Luizão. Quando a fonte passou para mim o nome do Luizão, ela já passou meio dizendo que, né, pelo que tinha recebido lá dentro do clube, já meio que cravando. Então, né, já está acertado. Eu peguei essa informação e optei por trazer informação só da proposta. O Corinthians fez a proposta para o West Ham. Por quê? Porque eu estou sendo cauteloso em relação à diretoria e em relação ao Augusto Melo. Depois o GE, meu Timão, todos os sites confirmaram a informação e ainda falaram que o negócio estava bem avançado, que o West Ham, que até ia fechar. Mas eu achei melhor dar só a proposta, não quis falar nada avançado,
eu estou sendo muito cauteloso em relação ao Augusto Melo, porque o Balotelli, né? O Vitão lembrou o Carille, o Balotelli foram 2 meses de negociação para depois, por conta de uma pressão das redes sociais, da imprensa, o Corinthians desistir. Para mim foi até bom, né, ter desistido, porque eu acho que realmente não cabia. Mas por que você fica 2 meses, então, negociando com um jogador? E nesse caso aí do Luizão, a mesma coisa. E por isso que eu acho que o Cabral não vai rolar nada, viu, Olívia? Acho que você queria falar alguma coisa, né? Não, é exatamente concordando com vocês nesse sentido da ideia né, de colocar aí uma informação, obviamente que também existe o interesse em mostrar para o torcedor que, né, o time está no mercado, está ativo, está, né, sendo agressivo no mercado, né, que é a frase que o Augusto Melo usou bastante, né, no início da gestão. Então, isso também é uma forma de você dar ali satisfação para o torcedor. Mas eu também imagino que, por conta dos valores Então, gente, mas e a isso, realidade hoje do aproveitando. Corinthians, né, que tem ali um limite, um teto até onde pode ir, e também vendo os últimos reforços, isso, para mim, eu acho que fica bastante distante da realidade do Corinthians. E até seguindo, né, nessa questão dos reforços, tá, né, por ali alguns detalhes só para eles poderem estrear, e esses detalhes eu acho que vão ser bem importantes, assim, até para a gente poder finalmente, né, ver alguma mudança no ataque do Corinthians que seja um reflexo de investimentos de agora, né, porque o Corinthians tá, né, já tem jogadores que foram contratados que estão atuando, entraram bem, mas ainda tem essa parte do ataque, né, que tá ali, a gente não sabe, né, como que vai ser essa reação do Corinthians, mas isso vai passar pelo ataque, né, o time precisa fazer gols. E aí a gente vê, né, Pedro Raul, mais de 600 minutos sem marcar, né, sem balançar as redes. O Yuri Alberto também deve voltar agora, mas ficou muitos jogos, né, empacado ali, não conseguia marcar. Então, assim, é um momento que, assim, precisa desses caras na frente para tentar mudar essa realidade. Já que Desculpa, precisa, vamos falar deles agora. Diga, Vitão. Não, a Lívia está falando, achei que tivesse picotado, eu interrompi, eu peço desculpa, porque ela estava no meio do raciocínio, eu não queria ter interrompido, porque ela estava falando que eu já frisei. Me incomoda muito essa coisa que está me irritando. Assim, vocês me conhecem, eu me irrito com muito pouca coisa, sou uma pessoa sempre bem-humorada, difícil me irritar. Mas falar que os valores assustam no futebol é algo insuportável. Todo jogador custa. Não é. Você ia naquele mestre de criança que você pescava, tinha um brinde e ganhava um jogador? Não tem. Você tem que pagar, é assim que funciona. E todo jogador, primeiro você fala que quer, depois você fala que tem que pagar. Assim, é algo absolutamente insuportável. Eu viro o Samir Carvalho de tão mal-humorado que eu tenho essas notícias. Parece eu, quando estou no restaurante, às vezes eu brinco com o garçom, falo, se eu fosse pagar, quanto seria? Eu faço essas piadinhas acho que de piadinha de velho. A Lívia falou dos reforços que vão ser importantes, eu tenho informações exclusivas dos treinamentos do Héctor Hernandes e também, né, do José Martínez, né, que é o volante venezuelano. Vamos lá. Primeiro do venezuelano, ele treinou grande parte, né, no CT Joaquim Grava, grande parte dos treinamentos ele treinou separado, não fez parte do time titular. Mas já deu para observar, né, em algum treino tático ou outro, né, pelo que me passaram, que é um jogador que chega junto, até nos treinamentos ele é duro nas divididas, tem um passe, né, para frente, que isso que é importante, e é um jogador que se posiciona bem, né, pelo menos foi isso que as fontes me passaram em relação ao venezuelano, e agradou e empolga, tá? Na verdade, os dois agradaram nos treinamentos, só que o venezuelano é uma posição que o Corinthians precisa muito, e o Corinthians já não vê a hora de colocar em campo. Quando tiver tudo regularizado, esse aí é titular absoluto, pelo que eu vi lá dentro, é um jogador que agradou bastante. O Héctor Hernandes, o espanhol, de 28 anos, me passaram o seguinte, fisicamente ele está abaixo. Até uma fonte falou assim para mim, Samir, os vídeos que a gente viu do espanhol ali fazendo gols, que está na internet, quando ele chegou aqui pessoalmente, assim, para observar, ele é bem mais magrinho do que no vídeo. Por quê? Porque como ele não joga desde abril, ele perdeu massa muscular.
Então ele está mais franzino. Só que falaram para mim que é um centroavante que se movimenta bastante, que acabou surpreendendo por causa disso. É aquele cara que toca, sai, recebe, enfim, meio fumacinha, né? Eu até tentei pedir para as fontes algum jogador assim para comparar, e pelo que as fontes me contaram, eu mesmo sugeri, falei, o que? O Nilmar, um jogador magrinho, que não é um centroavante que fica parado dentro da área. Eu até falei se parecia o Neymar, fisicamente sim. Não vou comparar o jogador tecnicamente, porque a gente nem viu ainda jogar. Mas é só para vocês entenderem, os dois agradaram, e é um centroavante que se movimenta muito dentro da área, busca a tabela e mostrou, pelo menos nos treinamentos, chutando na direção do gol, coisa que a gente está precisando, né? O Corinthians está precisando no momento, buscando tabela, saindo pelos lados, se mostrou bastante rápido. Até o termo que me usaram foi que é aquele jogador que é fumacinha, né? Faz fumaça ali na área. Então são jogadores que podem ajudar o Corinthians aí na sequência, ô Vitão. Então, Samir, eu sou muito cauteloso com as informações. O Corinthians precisa de um volante para ontem. O Charles, que não joga nada, chegou jogando. Imagina se o cara soubesse sair jogando. Tem que jogar. Mas é um príncipe também, aí é diferente. Deve estar com saudade da lei de idade. Não tem a menor condição de jogar, ele é muito fraco e barrou o Bidon, que estava numa fase ascendente. Eu não entendi o seu Ramon Dias. Mas, assim, um pouquinho antes da pandemia, na pandemia virou definitivo, a gente não assiste mais treino. Bom, a gente, pessoa e colegas nossos, né? Porque às vezes você não vê o treino, mas você conversa com pessoas. Tal. Então é o seguinte, quando os caras querem agradar alguém, Luxemburgo, cara, tô falando fontes minhas, e não tô desacreditando do Samir, não, viu? O Samir também apurou lá, mas a gente ouve assim. O Samir ouve com certeza, se eu ouço, a Liga também. Cara, treino do Luxemburgo é animal, os caras ficaram babando, cara. Os caras gostaram, diferente, uma energia. Aí o time tá jogando nada, os caras, puta, vamos mandar o cara embora, porque os treinos não agradam. Então, o jogador que a gente não vê jogar, que estão agradando, assim, é muito fácil hoje em dia vender o que eles quiserem vender pra gente, né? A gente acaba desconfiando, tem fontes, como o Samir sabia, muito experiente, também tem fontes, esse cara posso confiar mais, confiar menos, mas uma coisa é você confiar em informação. Pô, esse cara eu vou cravar, porque tudo que ele me falou virou, esse aí é vagabundo, fala e não vira. Agora, informação de jogar bem ou mal, qualidade de jogo, é muito difícil. Eu espero para ver, entendeu? Porque, assim, essa diretoria trouxe o Pedro Raul. O Pedro Raul, quem viu jogar no Vasco, no Botafogo, não traz. O Mateuzinho, quem viu jogar no Flamengo, não traz. Entendeu? Diferente do Palácios. Pô, o cara veio, machucou o joelho. Você não sabe se vai jogar agora assim. O Pedro Raul, o Mateuzinho, não tinha chance de dar certo. O Charles não é um moleque de 15 anos, de 20. Vamos tentar. Assim, não tem muito sentido. Então, assim, esses argumentos aí, o espanhol, especialmente, 28 anos, foi revelado pelo Atlético de Madrid há 50 anos atrás, e não estava jogando em lugar nenhum, e não chamando a atenção. Uma coisa é você estar em Portugal, pô, se jogou legal. Estava no Chaves, respeito o Chaves. Não, mas se você joga bem no Chaves, o mínimo que você espera é que Porto, Sport e Benfica vão fazer proposta. O último jogador pequeno que veio de Portugal para o Corinthians, desconhecido aqui, seu Vitor Canalha Pereira, um beijo para a sogra dele, trouxe o Rafael Ramos, que é um dos piores laterais que eu vi na minha vida. Ele é pior que o Edilson Barriga de Cadela, ele é horroroso. Né? Então, assim, então vamos aguardar para... Desculpa, agora eu vou ouvir os bem-humorados opinarem. Já dei minha opinião. Cara, não tem nenhuma condição. Não consigo não dar risada com... A Lívia respirar já, ela já vai ser mais bem-humorada, pode ter certeza. Ai, cara, não, eu tô muito bem-humorada, como vocês podem perceber, porque eu tô dando risada, né? A reação do Vitão é impressionante.